Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que a gente fez nos atendimentos, né? Os 3 exercícios ali, 8, 9 e 10, que são os exercícios de permutações e combinações, né? Falei que eu ia gravar esse vídeo aqui simplesmente porque lá no atendimento demorou bastante, a gente foi bem devagar, né? Então aqui a gente vai mais direto ao ponto, que aí vocês podem ir pausando ou acelerando o vídeo conforme preferirem, tá? Então, olha só, o que a gente estava falando lá. Primeiramente, né, a gente estava falando sobre sobre permutações e combinações. Então, a primeira coisa que tu tens que observar, né, quando tu estás trabalhando com um exercício de permutação é avaliar, né, se tu utiliza uma ou outra, se tu utiliza a permutação ou se tu utiliza a combinação. Então, olha só, no exercício 8 diz o seguinte, né, que um processo de fabricação qualquer consiste em 10 operações. Entretanto, 5 operações de usinagem devem ser completadas antes de qualquer uma das 5 operações restantes de montagem, né? Então, são 10 operações para terminar o processo, tá? 5 tem que ser concluídas antes das outras 5 poder iniciar, tá? E aí ele te diz, dentro de cada conjunto de 5, né, as operações podem ser completadas em qualquer ordem, tá? E aí ele te pergunta, quantas sequências diferentes de produção são possíveis? Então, quando ele te pergunta quantas sequências diferentes são possíveis, né, ele já está te dizendo que ele quer saber o espaço amostral, né? Já é um indício de que ele quer o espaço amostral. E não só isso, né? Tu vais determinar sequências diferentes, as amostras diferentes, as possibilidades diferentes, né? Utilizando aí, né, a permutação ou a combinação. E como que tu escolhe, né, qual das duas utilizar? Bem, primeiro o seguinte, né? O que é permutação e o que é combinação? A permutação ela é utilizada basicamente, né, resumindo, para quando a ordem dos elementos interfere no resultado, né? Quando aquela sequência ordenada ali dos elementos ela é importante. Isso é permutação. Mas na combinação não, na combinação a ordem não interfere em nada, tá? A ordem não interfere no teu resultado, então aí tu resolve por combinação. Tá? Então, no enunciado do problema, veja o que diz o seguinte, ó, que então tu tens 10 operações, mas 5 operações de usinagem devem ser concluídas antes que qualquer uma das outras 5 restantes possam começar. Então, existe um problema de ordem aí, certo? A ordem é importante. Nesse exemplo, então, já que a ordem é importante, tu deve resolver ele por permutação, né? Então, quantas sequências poderia substituir também por quantas permutações diferentes de produção são possíveis, tá? Então a gente vai resolver o 8 por permutação. Qual é que é a sacadinha? É o seguinte, ó, tanto na permutação quanto na combinação, tu precisa ver quem é o N e quem é o R, né? O N é aquele valor total de possibilidades, né? É tudo aquilo que pode acontecer, todas as tuas possibilidades, né? Então, nesse teu caso, o que a gente está avaliando? Olha, a gente está avaliando quantas sequências, né, de produção são possíveis, mas quantas operações, então, tens no total? Esse é o teu N. Então, ele te diz ali que tu tens 10 operações possíveis no processo. Portanto, o teu N é 10, tá? Porque é o total. Depois ele te diz, então, que 5 operações têm que ser concluídas e aí depois as outras 5 começam. Então, o que tu tens que avaliar aí, o que tens que enxergar, é que tu tens 2 eventos, ou seja, primeiro 5 operações tem que ocorrer e depois outras 5. Então tu tens 2 R's aí, de tamanho 5. Ou seja, é a quantidade de elementos que tu tem. 5 operações. Então tu tens 5 fatorial e depois um outro 5 fatorial porque são as outras 5 operações de usinagem lá, entendeu? Então primeiro 5 são concluídas e depois as outras 5 entram para concluir o processo, tá? Então, se tu colocar isso aí na calculadora, tu tem que encontrar a resposta. Então é basicamente isso, só tem essa jogadinha no R, mas o resto é só uma aplicação direta, tá? Tu vai encontrar 14.400 sequências diferentes de produção, tá? Beleza, então esse aí é o 8. O 9, né? O 9 é o exercício, então, de combinação. Por quê? Vamos ler ali, ó.
no enunciado? O enunciado diz que um lote de 140 produtos é inspecionado, escolhendo-se uma amostra de 5 produtos. Suponha que 10 dos produtos não obedeçam aos requerimentos dos consumidores. Então, ele não diz se a ordem influencia ou não, né? Então, já que ele não te mostra que a ordem importa, então tu tens um problema de combinação, né? Tu vais resolver por combinação. Então, na letra A, ele te pergunta quantas amostras diferentes são possíveis. A mesma pergunta da 8. Então, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o espaço amostral, tá? Então, da mesma forma que o anterior, tu tens que pensar, ora, quem é meu N, quem é meu R, né? Para poder substituir na equação e chegar na resposta. Então, quem é teu N? Quantas amostras diferentes são possíveis? Ora, o teu N é 140, porque, olha no enunciado, ele te diz que tu tem 140 produtos, né, que vão ser inspecionados. Então, é um lote de 140, é o total. Tem 140 produtos ali, tá? E qual é teu R? Bom, veja que o teu R é a quantidade, né, de elementos que é retirado do todo, né, retirado do teu espaço amostral. Então, desse lote inspecionado, ele pegou uma amostra de 5 produtos. Então, o teu R é 5, tá? Então, basta substituir ali na equação que tu vai encontrar, né? N 140 fatorial, o R é 5, então 5 fatorial, né? Que multiplica ali a subtração de 140 por 5, tu vai sempre chegar a 140 fatorial divididos por 5 fatorial, 135 fatorial, tá? Fazendo a continha, tu vai encontrar o número de amostras diferentes possíveis, tá? Nesse experimento aí, 416 milhões e os quebrados ali, tá? Essa é a letra A, tá? Na letra B, né, ele te pergunta o seguinte, ele te pergunta quantas amostras de 5 produtos, né, contém exatamente um produto não conforme, tá? E aí que vocês têm que usar um pouquinho do raciocínio. Veja, os produtos eles podem ser conformes, certo? Ou seja, obedecer aos requerimentos dos consumidores, ou podem ser não conformes, que é não obedecer aos produtos, tá? Então tu veja que tu tem duas probabilidades diferentes, ou seja, tu tem a probabilidade de tu extrair um produto do 140 e ele ser conforme, e tu tem uma probabilidade de extrair um produto do 140 e ele ser não conforme, tá? Então tu tem duas probabilidades. Como tu tens duas probabilidades, tu tem que calcular as duas separadamente, ou seja, a probabilidade de tu extrair esse produto não conforme e a probabilidade de extrair o produto conforme, tá? Então a gente separa os dois. Se tu tivesse mais probabilidades, né, se não fosse só conforme e não conforme, tu teria então N, né, probabilidades para tu calcular. Então aqui a gente vai usar então a regra da combinação para determinar então as amostras com produtos não conformes, tá? Então vejam ali, tu tem 140 produtos, tá certo? E aí pelo enunciado ele te diz o seguinte, ó, que tu suponha que 10 dos 140, né, não obedeçam aos requerimentos dos consumidores, certo? Veja, então tu tem uma probabilidade aí. Então dos 140, 10 são não conformes, tá? E tu vais montar uma amostra de 5. Só que ele está te dizendo na letra B, né, a gente pode chamar de evento B também, que ele quer exatamente um produto não conforme. Então dá uma olhada nas caixinhas ali, ó, tá? Ele quer o quê? Que um dos produtos seja não conforme e os outros 4, né, sejam produtos conformes. Então a gente vai calcular primeiro os não conformes, ou melhor, o não conforme, tá? Então nesse caso, quem é o N e quem é o R para tu substituir na equação da combinação. Ora, se tu está trabalhando com produtos não conformes, tu está calculando a probabilidade dos não conformes aparecer na tua amostra. Então, quem é o N? Quem é a totalidade de produtos não conformes? O N é 10 nesse caso, porque são 10 produtos do total que são não conformes, tá? Então, o N é 10. O R é quantos? Olha, só tu olhar ali nas tuas caixinhas que a gente desenhou ali, ó. O R é 1, porque tu quer um produto não conforme na tua amostra, certo? É só um. Então o teu R é 1 só, tá? E aí, fazendo a continha, tu vai chegar ali 10 fatorial divididos por 1 fatorial por 9 fatorial. E tu vais ter 10 amostras, né? Então vejam que de repente é importante, é interessante vocês colocarem, né, a unidade, vamos dizer assim, entre aspas, depois do número, ou seja, 10. 10 o quê? 10 amostras diferentes
de tamanho 1. Por que tamanho 1? Porque o R é 1. Certo? Tamanho 1, porque vocês estão pegando só aquela parte que está circulada ali em vermelho. Só aquela caixinha. Então, tu tens 10 amostras diferentes de tamanho 1, né? Com um produto não conforme. Exatamente aquilo ali que a gente destacou ali. Tá? Então, tu calculou aqui, tá? Baseado na probabilidade de extrair um produto não conforme. Falta o que? Os outros 4 produtos da amostra. Certo? A gente calculou um, vamos calcular os outros. Então, os não conformes deu, a gente vai passar para os produtos conformes. Então, olha, de 140 produtos, certo? A gente quer que 4 caiam dentro dessa amostra aí, tá? Então, quem é o N? Quem é o R para calcular a combinação? Ora, veja que no enunciado que tu tem 140 produtos, certo? Mas a gente está analisando agora só os produtos conformes, tá? Então, dos 140, pelo enunciado, ele te diz que 10 são não conformes, portanto, te sobram 130 produtos conformes. Então, teu N é 130, tá? Dos 140, 130 são conformes, 10 são não conformes. Então, teu N é 130 e o R é quanto? Bora, basta tu olhar nas tuas caixinhas. Quantos conformes tu quer ali? Né? Qual é o tamanho da tua amostra? É 4, porque tu quer 4 produtos conformes ali. Então, teu R é 4. Então, substituindo direto agora, sem fazer a continha do N menos R ali, ó, tu vai ter 130 fatorial divididos por 4 fatorial por 126 fatorial. Vai chegar a 11.358.880, o que? Amostras diferentes de tamanho 4, porque ó, tu pegou 4 caixinhas, o teu R é 4, tá? Com nenhum produto, né, não conforme. Ou tu ainda podia dizer, né, com todos os produtos conformes. Tá? Coloquei com nenhum não conforme só para ficar similar ao enunciado da letra B. Tá? Como tu vai escrever isso aqui, não importa. Tá? Com nenhum não conforme, com todos conformes, porque é a amostra de 4. Então veja, tu calculou então o número de amostras diferentes para produtos não conformes, com uma amostra, e agora com 4 amostras, com 4 produtos, sendo os 4 conformes. Veja que tu calculou separadamente. Agora a gente precisa juntar, então, para responder a letra B, que ele está perguntando quantas amostras de 5. Né? Então, para fazer isso, a gente utiliza a regra da multiplicação. Tá? Porque ó, esse primeiro aqui, né, a gente calculou os não conformes, encontramos 10 amostras diferentes de tamanho 1, e depois encontramos 11 milhões e os quebrados, amostras diferentes de tamanho 4. Então, né, para criar uma amostra de tamanho 5, a gente vai usar a regra da multiplicação, simplesmente multiplicando aqui embaixo, né, 10 pelos 11 milhões e chegando na resposta final da letra B, que é 113.588.800 amostras de 5, então, de 5 produtos com exatamente um produto não conforme. Tá? Essa é a letra B. A letra C, ele te pergunta o seguinte, ele te pergunta quantas amostras de 5 contém no mínimo, agora mudou, antes era exatamente, agora é no mínimo um produto não conforme. Então, o que tu tens que analisar quando tu encontra esse tipo de situação, quando tu quer saber no mínimo um determinado valor, né? Tu tem que pensar o seguinte, ó, se tu fosse determinar o R nessa situação, certo? E tu tivesse ali dentro das caixinhas azuis, nas primeiras ali, né? Que tu tivesse um produto não conforme. Esse evento das caixinhas azuis, onde tu tem um não conforme e 4 conformes, se encaixa dentro do evento C? Sim ou não? Se encaixaria, né? Porque tu tens um produto não conforme e ele te pede, contém no mínimo um produto não conforme, né? Então tu teria, né, a possibilidade de usar aquele evento. Mas também, se tu olhar o de baixo, o evento laranja, tu pode ter, né, 2 produtos não conformes. E ele também se encaixa nesse evento C, vamos chamar a letra C de evento C. Tá? Ele também se encaixa ali. Por quê? No mínimo 1, é isso que ele te exige, tu tens 2, então tá certo. Ah, o amarelinho também, então ele vai indo, né, até tu encontrar todos não conformes dentro de uma amostra de 5. Porque como ele quer no mínimo 1, né, a amostra tem 5. Então ele pode chegar até 5 produtos não conformes. Então, quando tu tens essa situação, é mais fácil, tá, trabalhar pelo conjunto complementar. Porque qual é a única situação no qual
tu não vais atender esse evento C, o evento no qual tu tens uma amostra de 5 com no mínimo 1. Tu só vais não atender isso aí quando tu tiver lá embaixo, lá no cinza, 5 caixinhas, 5 produtos conformes. É a única combinação possível que tu não vais atender, né, o evento C. Então é mais fácil calcular por complementar, ó, porque veja, ó, se tu chamar, tá, todos esses, peraí que eu tirei aqui, vamos fazer aparecer de novo, aqui, beleza, apareceu, problemas, vamos lá. Então olha só, tu pode chamar, né, esses eventos coloridos aqui, né, de evento C, no qual, né, tu vais encontrar pelo menos um produto não conforme. E tu chama de C', então um complementar de C, ou seja, tudo que não está em C é C', é o complementar, né? Lembra da operação dos conjuntos lá, dos conjuntos complementares. Então o conjunto complementar de C, né, é C' e ele tem os 5 produtos, né, os 5 produtos conformes, né? Então tu vê, né, que o somatório de ambos os eventos, C e C', é o teu espaço amostral, certo? Então se tu determinar C' sabendo quem é S, tu determina C, certo? Se tu sabe quem é C', determinar C', tu sabe quem é o S, porque tu calculou na letra A o espaço amostral, né? Tu descobre quem é C. Então vamos calcular o C' aqui, ó. Então quem é o C'? Então tá lá a combinação dele. Então quem é o N? Ora, como a gente está trabalhando com produtos conformes, só produtos conformes, o N é 130 de novo, porque dos 140, 130 são produtos conformes, né? O teu R, como nesse caso tu quer uma amostra de 5 produtos conformes, né? O teu R é 5. Então, fazendo a tua continha, tu vai chegar a 286.243.776, né, amostras de 5 que contém todos conformes, tá? Ou amostras de 5 que contém nenhum não conforme, tá? Então, aqui é o C' que tu calcula. Aí, tu faz pelo complementar, certo? Ou seja, se tu diminuir, se tu sabe, né, que o espaço amostral é a soma daqueles dois, aí é só fazer uma substituiçãozinha aí para diminuir, né, os teus valores e chegar no C que tu quer. Então, se tu pegar teu espaço amostral, que é 416 milhões, que tu calculou na letra A, diminuir desse que tu acabou de calcular na letra C, 286 milhões, te dá o restante, tá? Complementar, que é 130 milhões, 721.752 amostras diferentes de tamanho 5, né, com pelo menos um produto não conforme, tá? Detalhezinho para cá, digamos que se eu te perguntasse numa possível letra D, tá? Qual a probabilidade, porque veja, tu tá expressando esses valores em valores, né, das amostras, quantas vezes aquilo pode acontecer, mas tu pode expressar em probabilidade também, desde que tu tenha o valor total, né, lembra de frequência relativa. Desde que se tu tiver a quantidade de vezes que tu observa aquele fenômeno, né, a frequência, e dividir pelo total, tu vai ter a probabilidade de ocorrência daquilo ali. Então, se eu te perguntasse qual a probabilidade de encontrar amostras de tamanho 5 com no mínimo um produto não conforme, certo? Sabendo então pela letra C que tu calculou esses 130 milhões quebrados aí, tá? E aí tu vai calcular a probabilidade disso aí, a probabilidade desse evento C. Basta dividir então, ó, os 130 milhões que tu calculou pela espaço amostral que tu calculou na letra A, certo? Tu vai chegar a um valor de probabilidade de 0,3135. Se tu quiser expressar em termos percentuais, basta multiplicar por 100 e tu chega a 31,35%, certo? Então, quando eu não pedir probabilidade em termos percentuais, eu quero essa probabilidade aí, ó, tá? Em decimais, certo? Se for pedido em porcentagem, tu só multiplicar por 100. Então veja como tu tem essa relação com frequência relativa, né? Se eu te perguntasse qual é a probabilidade do complementar de C, ele vai ser os outros 68% aí, os quebradinhos, para fechar 100%. Sempre tem que fechar 100%. Tá? Então tu pode conferir se teus cálculos estão certos também,
porque tem que fechar 100% sempre, tá? Essa aí é a 9 com esse extra aí, caso eu te pedisse probabilidade. E, na verdade, o 10 é isso. O 10 é um exercício bem similar, mas agora com probabilidade. No 10 diz o seguinte, ó, um silo de 50 itens contém 5 que são defeituosos. Tá? Então, 50 itens, 5 são defeituosos. E aí, uma amostra de 2 itens é selecionada, né, ao acaso sem reposição, e aí ele te diz para determinar a probabilidade então, de ambos os itens na amostra serem defeituosos. Certo? Então, veja, tu vais resolver o problema por combinação, porque não existe interferência na ordem aí, tanto faz, certo? E lembra que a probabilidade, vamos chamar do evento X aqui para variar, né? A probabilidade do evento X, ela vai ser a quantidade de vezes que esse evento X acontece divididos pelo espaço amostral. Então tu precisa calcular os dois, certo? Espaço amostral, né? Determinar o S, e o X seria esse evento no qual tu tira duas amostras e as duas são defeituosas, certo? Tu tira duas amostras, as duas são defeituosas, então tu tens que calcular isso aí. Né? E depois calcular o S. Então vamos calcular o S, que é mais fácil, a gente já fez no anterior. Para calcular o S, né, basta tu ver então quantos itens tu tens no total, quantos itens são possíveis. Tu vê que tu tem 50 itens, está lá no enunciado que o silo tem 50 itens. Então o N é 50. E aí ele te diz quantas, qual é o tamanho da amostra, quem é o R, né? É 2. Ele te diz que uma amostra de 2 itens vai ser selecionada. Então, nesse caso, tu tens o fatorial de 2, fatorial de 48 no denominador, tu vais encontrar o S sendo 1.225 amostras possíveis. Esse é o S. Tá? Então, mesmo que tu fez no anterior, lá no 9 e no 8 também. Tá? E depois tu vai calcular então o X, ou seja, esse evento no qual tu vai selecionar duas amostras, tá? E os dois produtos são defeituosos, tá? E os dois são defeituosos. Então, nesse caso, como tu está trabalhando então com produtos defeituosos e ambos têm que ser defeituosos, né, para satisfazer aqui o que está sendo pedido, tá? O evento X então é a combinação de N e R, né? Então, N, quem é o teu total de produtos defeituosos, pelo enunciado, ele te diz que são 5. Então, são 5 produtos defeituosos. Então, 5 fatorial. E o teu R é quanto? Olha, ele quer 2 produtos, né, defeituosos na amostra. Então, o R é 2. Tá? O R é 2. Então, calculando aqui, tu vai chegar a, então, 10 amostras, né, que contém 2 produtos defeituosos. Tá? Então, tu calculou o evento X e o teu espaço amostral, né? E agora aqui embaixo é só substituir nessa fraçãozinha, né? Então, só dividir 10% por 1.225, né? Tu vai chegar a uma probabilidade de 0,0082, multiplicando por 100, expressando em porcentagem, tu vai ter 0,82%. Tá? Então, gente, foi basicamente isso aí que a gente falou no atendimento. Agora fica disponível para vocês esse vídeo aí, pausar, retroceder e avançar do jeito que quiser. E é isso aí, qualquer coisa vocês me chamem, a gente segue conversando. Abraço e bons estudos. Tchau, tchau.